Olá, boa noite. Professor Palomares aqui com vocês. Hoje, depois de muito tempo sem live aqui no nosso canal, vou retomar esse trabalho brilhante, né? Nós tivemos várias pessoas fantásticas aqui comigo. Tivemos aí colegas professores, advogados, até colegas que não são da área jurídica, para trabalhar conosco os mais diversos tipos de assuntos. Já falamos de constelação familiar, falamos de marketing jurídico, falamos de direito do consumidor a rodo, falamos sobre mensalidades escolares. Tudo isso foi fruto do projeto Eu, Você e o Direito, que todas as quartas-feiras, às 18 horas, horário local, 19 horário de Brasília, eu estava realizando lives com os convidados, colegas meus. Então, eu dei um tempo dessas lives justamente para poder produzir mais conteúdos aí para quem vai nos assistir, e também em razão de, assim, explodiu as lives, né? As lives explodiram aqui nas redes sociais, então ficou praticamente inviável você ficar competindo live no mesmo horário, e aí perdeu um pouco o propósito. Mas agora nós estamos retomando, de pouquinho em pouquinho a gente vai trazendo, e hoje estou trazendo aqui a convite, né, de uma galera aí que eu gosto bastante, que foi e é professora, foi minha professora, continua sendo minha professora de vida, de coisas técnicas do direito, né? Nós estamos aqui com a Educa Mais Previdência, que é uma empresa aí com a professora Giselda, né? Que está aí trabalhando bastante a questão de planejamento, que é o que a gente vai trabalhar aqui hoje na nossa live, tá? Então, elas já estão entrando aqui, e aí eu vou aceitá-las para a gente poder iniciar o nosso bate-papo. É um bate-papo bem suave, importantíssimo. Legal também dizer a todos que estão aqui nos assistindo e que vão entrar no decorrer da nossa live, que isso ficará gravado no meu IGTV, tá? Depois você clica lá, você pode assistir a qualquer momento, e também lá no meu canal do YouTube, Professor Palomares. Então, se você ainda não está inscrito no canal do Professor Palomares, eu posso afirmar, você está perdendo, tá? Tem muita live bacana, muito conteúdo bem legal lá. Então corre lá, se inscreva no canal, ative o sininho para ficar antenado aí nas novidades, e vamos conversar sobre planejamento, tanto na questão previdenciária quanto para evitarmos o tão temido superendividamento, né? Então vou trazer aqui para nossa sala para a gente dialogar sobre isso daí. Vamos lá. Estou aguardando aqui. Vamos lá, vamos lá. Oiê! E aí? Tudo bem? E você? Tá meio, meu áudio tá meio ruim. Vamos lá. Tudo certo por aí? Então vamos lá. Eu estava aqui falando para o pessoal, apresentando um pouco o projeto de vocês. É um projeto assim apaixonante, é um projeto que eu posso dizer de caráter extremamente humano, um projeto que a sociedade em si carece desse projeto, tem que ter um conhecimento desse projeto. E eu sei que vocês duas se doam a um projeto como esse, né? É o dia inteiro olhando nos olhos dos clientes, olhando nos olhos das pessoas e se preocupando com o futuro que elas vão ter, né, na questão previdenciária. Então, eu acho que eu já estou falando demais e eu vou passar a bola para vocês, e aí vocês apresentam todo o projeto, como é que vai ser, como que funciona antes, meio, durante, depois de execução, e aí a gente começa o nosso grande diálogo, que é o propósito de hoje, né? Show superendividamento. Vai lá, Thais, é contigo. Deixa eu ver se consigo pôr ela. É que só pode ser um convidado por vez. Então tá. A gente não consegue. No Insta a gente não consegue fazer 2, 3 convidados. Só quando a gente tem um outro aplicativo.
Mas tranquilo, vamos lá. A gente vai, fecha a sala daqui, abre a sala de lá e a gente vai trocando ideia. Depois eu saio e aí ela participa da parte do show de endividamento. O Educa Mais Previdência, ele nasceu justamente disso que você está falando, da nossa observação diária com os clientes, né? Porque, como diz a Giselda, é muito triste quando a gente chega, atende um cliente no escritório, é uma pessoa que já está numa idade avançada, uma certa idade, e não se planejou, não pensou na sua aposentadoria, não pensou em como ia ser, né, lá o final da vida, ou da metade da vida em diante, né? Então, não tem essa orientação da importância de contribuir, da importância, além de ser obrigatório, mas da importância de contribuir para a sua saúde, para a sua vida e para manter também a sua família. Né? Então, o Educa Mais Previdência, ele surgiu da nossa observação diária da necessidade da gente realmente levar informação e conhecimento para as pessoas, né? Para que lá na frente a pessoa não fale, ah, mas eu não sabia, ah, mas eu não, né? E seja pega de surpresa e não consiga se planejar, né? E não consiga assim, E, ter. Tarso, esse é um trabalho de, realmente, um trabalho de formiguinha e de pessoas que vieram a esse mundo com esse grande propósito, né? Porque a gente sabe que por mais que a gente possa utilizar da ferramenta hoje, da internet, das redes sociais, livros, revistas, a gente nunca vai atingir 100% das pessoas que necessitam desse tipo de trabalho, porque são todas as pessoas. Eu sou uma delas, inclusive. A gente estava rindo aí nos bastidores, mas eu fiz uma grande confusão, né, entre um planejamento que vocês propõem e entre previdência privada, por exemplo. Então, eu acredito que no decorrer aqui da nossa conversa, nosso bate-papo, a gente vai desmistificar isso para o pessoal. Então, é realmente fantástico esse projeto de vocês. Sim, e além disso, a gente se preocupa também, o Educa Mais, ele também tem ter um planejamento de vida, né? De uma forma sistematizada mesmo. Olhar a questão da saúde, olhar a questão dos objetivos de vida, tudo, porque não adianta a gente só trabalhar e não ter, né, não ter. Então, assim, a nossa proposta é que a pessoa tire esse tempo para ela se analisar de uma forma integral, de uma forma sistêmica, né, olhando todas Sim. as áreas da vida também. E quem está por trás, então, da Educa Mais Previdência? Sou eu, Tarsila, e a doutora Giselda, Natália. Isso. Então, todos nós três aqui hoje conversando, somos professores, educadores, somos também advogados e advogada, né? Nós temos os nossos respectivos escritórios, nós laboramos aí há mais de década com esses ofícios e, com certeza, vivenciando, né, vocês em especial, a parte previdenciária do direito, eu acredito que toca o coração quando você vê um senhor ou uma senhora, e nem sempre é senhor e senhora, às vezes somos nós, eu posso me colocar como jovem, né? Então, somos nós aí que precisamos, a gente não sabe das situações da vida, a vida não é bem lógica, né? E pode acontecer alguns infortúnios da vida que nos obriguem a ter esse planejamento para que a gente não passe perrengues, vamos dizer assim, piores. Imagine só, hoje, profissional liberal, sou advogado e dou aula. Ah, apenas a título de exemplo, que passe bem longe esse exemplo de mim, mas de repente eu fico inválido, eu não consigo mais trabalhar por N situações. Sei lá, eu fui andar de bicicleta, hoje quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu estou acompanhando meu irmão lá no grupo P251, salve para a galera lá das bikes, e a gente sabe os riscos que a gente corre, subindo o morro, descendo o morro, pegando chuva, e aí tem o asfalto, e tem carro e caminhão indo para a serra, então a gente passa por algumas situações bem complicadas. Isso daí pode nos tirar, né? Pode nos tirar o que a gente não imagina, que é a saúde. Pode nos tirar a nossa força laboral.
E aí, como fica? Se eu não planejei, se eu vivo, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? E a gente não se planeja. Então é muito interessante mesmo isso daí, esse toque humano de poder passar hoje aqui nessa live algumas sementinhas, vamos dizer assim, para quem está nos acompanhando. Nós temos aqui pessoal que entra, sai, outros deixam um coraçãozinho, né? Mas isso aqui vai ficar eternizado, esses procedimentos que a gente vai passar para o pessoal aqui hoje, para evitar alguns problemas, né, que pode vir aí no futuro. E até mesmo com o coronavírus, né? Assim, quantas a gente tem acompanhado, quantas pessoas jovens, relativamente jovens, com saúde boa, e pessoas com o arrimo de família, né? Pessoas que eram o arrimo de família, que eram e muito rapidamente vieram a falecer, deixando hoje é muito mais necessário se planejar, né? Para que qualquer intercorrência aconteça, você esteja amparado e você saiba, porque a gente não evita correndo. Hoje, eu quero pensar nisso. Não, gente, antecipar uma situação que possa ter ocorrido, planejar para ela, para que a gente deixe uma pensão para os filhos, ou para a esposa, ou vice-versa, né? Então, assim, quanto mais a gente pode antecipar uma situação de intercorrência, precaver com ela, né? Mais fácil do que a gente ignorar e quando ela acontecer, a gente ficar desesperado, né? Deixar aí a família desesperada, deixar os familiares. Com certeza. Ainda mais no momento que mais precisa, né? Geralmente essa situação da falta de planejamento, ela acaba estourando sempre no momento em que você mais precisa. Ou é numa velhice, ou é na situação em que você não consegue trabalhar, ou é uma situação alheia a essas situações previsíveis, mas que acontecem na vida. E aí você não teve aquele mínimo de planejamento. Nós não estamos nem falando o planejamento em si, mas o mínimo do mínimo, a gente já sabe o que acontece no final, né? Exatamente. Aí é tristeza, aí é lamentação, sentimentos misturados de ódio, de revolta, de ter pago os tributos a vida inteira, e aí se revolta com o governo, e aí se revolta com a vida, e aí essa amargura, é depressão, e o pouco de dinheiro que tem ou que não tem acaba se endividando mais, e aí vai num psiquiatra, num psicólogo, ou nenhum desses, acaba descontando tudo na família, há divórcios. Então é uma cadeia que a falta do planejamento pode trazer para a vida, né, dos colegas. Sim, justamente. E a gente vem com Sim. esse objetivo de mais previdência. Nós queremos que o professor Palomar Tá cortando um pouquinho o áudio. Cortou um pouquinho. Cortou um pouquinho, eu não ouvi. Vamos lá. Para que a pessoa venha realmente a se precaver, né? Que a pessoa esteja preparada quando acontecer alguma situação. E ela pode Sim. até levar com mais tranquilidade. Leva tudo com mais tranquilidade. Com certeza. E para a gente chamar a professora Gisela também para conversar com a gente, porque eu sei que ela é um pouquinho ansiosa e deve estar ali nos bastidores. Eu quero falar, né? Então, só diferencia assim, se eu puder explorar aí a parte do planejamento de vocês, porque eu vou falar na parte sobre o superendividamento e o projeto de lei que está em tramitação no Congresso para salvar, né, e para prevenir aí é que a pessoa não caia nas ciladas do crédito irresponsável. Então, eu gostaria da diferenciação assim, eu tenho uma previdência privada ou um planejamento previdenciário? Qual seria assim, qual caminho seguir, né? Qual que é a diferença nuclear assim para eu poder fazer essa decisão? Porque a gente sabe, eu tenho que decidir se eu faço uma previdência privada ou se eu faço um planejamento, né, previdenciário.
qual seria assim o ponto crucial para essa tomada de decisão? A previdência privada, ela pode estar inserida dentro do planejamento. Então, a previdência privada, o planejamento está ligado à previdência em geral. Cortou um pouquinho. Cortou um pouquinho. Vamos lá. Internet se você tiver com fone, é bem melhor também. Às vezes não corta muito. Fica melhor. Mas vida que segue. Vamos lá. Vai assim mesmo. Eu vou ter que pegar o fone, então. É que não tá aqui pertinho de mim o fone. Não, fica tranquila. Tá? Assim, quando você chegar próximo da tela, a gente escuta normal. Tá, então vou ficar aqui mais pertinho da tela. Aí. O planejamento previdenciário, ele não exclui a a sua previdência com nada. A análise das suas contribuições, seus recolhimentos no INSS obrigatórios, né, que a gente a gente aponta outros caminhos, a gente pode apontar outros caminhos que a pessoa pode fazer para complementar a sua renda lá no futuro. Né? Então, a gente verifica no planejamento, verifica que a pessoa vai se apresentar com uma renda. Hoje, com a reforma da Previdência, praticamente impossível a pessoa se aposentar com a mesma renda que ela recebe atualmente. Então, o que ela pode fazer para aumentar essa renda lá no futuro? Ela pode fazer uma previdência privada, ela pode fazer um investimento. Então, assim, Sim. Aí, a partir do planejamento previdenciário, a pessoa pode outras alternativas, de outras soluções para complementar a renda da aposentadoria no futuro. Entendi. Então, não... Que maravilha. Então a gente tem assim, a previdência privada, ela pode estar inserida no planejamento previdenciário, né? Então ela pode ser um complemento, um dos caminhos a ser trilhados dentro do planejamento, né? Isso é bem legal. Eu vou falar bem a real, eu já andei me ferrando bastante aí com a questão previdenciária, na questão aí de previdência privada, porque como bom brasileiro que sou, não tive educação financeira, né? Tive que depois, e até hoje, patino bastante aí na questão de buscar cursos para você ter mais uma educação financeira, para você ter mais zelo, ter mais disciplina com os seus recursos financeiros, que não é ensinado para nós, nem no seio da família, muito menos na sociedade, né? A gente cresce ouvindo, salvo raríssimas exceções, dinheiro foi feito para gastar, ou dinheiro é feito para te dar prazer. Não, você só tem essa vida, por que você vai ficar guardando dinheiro? Você não vai levar nada dessa vida, o dinheiro vai ficar. Então a gente acaba escutando várias coisas desde a sua infância que faz com que nós fiquemos indisciplinados com o dinheiro. Eu vejo as pessoas querendo disciplina com o emagrecimento, né? Então vai lá, procura os profissionais da área, porque é indisciplinado, come doce fora do horário, come massa fora do horário, não sabe por que está engordando, entre outras coisas. Não faz atividade física, mas a parte financeira, que é uma parte essencialíssima para que possa te trazer conforto e liberdade de vida, né? Sim. As pessoas acabam negligenciando. E aí a gente acaba tendo que trabalhar uma situação no Brasil que é justamente o superendividamento por falta de todas essas informações, né? É uma consequência, um efeito cascata de uma falta de planejamento de políticas públicas e outros interesses
que estão inseridos aí nesse contexto que a gente não tem como provar, mas todos nós sentimos que existe, né? Isso mesmo. A pessoa Vamos acaba lá. planejamento tendo que recurrir à entrega. Sim. Vamos lá, então. Senão a gente vai tomar todo o tempo e Giselda vai ficar só na vontade. Eu vou chamar ela aqui agora. Então a gente fecha um pouquinho e no final a gente volta para dar um abração, um beijo na galera que está tudo aqui e que procurem, né? Procurem sempre fazer um planejamento. Em especial com a live de hoje, um planejamento que é voltado aí para a sua previdência, né? Para a sua previdência. Não confunda a previdência com a aposentadoria apenas, né? Ela é muito além do que uma aposentadoria. Tô certo ou tô errado? Certo, isso mesmo. Exato. Exatamente. Então tá, até daqui a pouquinho. Vem Giselda com a gente e a gente continua esse bate-papo. Valeu! Obrigada. Eu tenho que sair, né? Eu acredito. Isso, isso. E agora eu vou aproveitar que a Giselda está entrando, vou mandar um salve para a galera que está todo mundo aqui acompanhando a gente, a Daisy, aqui tem o pessoal também do Pináculo Ensino Jurídico, a Kerlin, a gente tem aqui também a Pamela Miranda, temos o Luciano, o Ricardo Fidelis, colega advogado, nós temos o Henrique, temos a Juraciele, o Rodrigo Pouso, meu brother lá, professor de Direito Penal da LAC Concursos, está fazendo um trabalho fantástico lá com a questão do exame da ordem. E toda a galera que está aqui, um salve para vocês todos. Obrigado de coração aí pela presença. Vocês fortalecem o propósito de estar aqui transmitindo conhecimento de forma voluntária e gratuita para vocês. Minha digníssima professora Giselda, um amor de pessoa, bem-vinda ao meu perfil do Instagram. É um prazer recebê-la aqui também para falar desse tema tão maravilhoso que você e a Tarsila conseguiram aí focar na questão do planejamento previdenciário. Diga aí, bem-vinda. Já estava ansiosa. Às vezes as pessoas até brincam, né? Falam assim, ah, você trabalha para a Previdência, né? Mas é que eu não trabalho para a Previdência. Na verdade, eu não tenho experiência de ver muitas pessoas passando necessidade, né, com a Previdência Social. E aí você estava falando assim, ah, mas as pessoas pagam tributos, né? Pagam seus impostos. Exatamente, eu não sei se é do seu som ou do meu som, né? Sim, verdade. É do meu ou do seu? O que? O som? O que? O tributo? Não, a eu interferência do som. do A som? interferência do som. Ah, Não sei, não, vamos. e aí, o que muitas pessoas não entendem, que dentro da cadeia tributária, a contribuição social, ela é individualizada, né? Então, muitas pessoas pensam assim, ah, não, eu já pago um monte de imposto, eu já pago um monte de tributo. E não para Sim. ver o que ela recolhe para ela, né? Então, a gente entra com planejamento previdenciário, fazendo com que a pessoa se conscientize do que ela realmente está pagando para ela. Que às vezes ela está pagando no geral, mas isso não vai trazer benefícios para ela individualmente, né? Nós já tivemos situações em que o empresário recolheu para todos os seus empregados e achava que ele ia aposentar. E aí chegou lá, ah, não, mas eu não vou aposentar, você paguei tributo. Não, você pagou para os seus empregados, né? E ainda lembrando um pouquinho do professor Enéas, não sei se ele foi seu professor também, há uns 15 anos atrás, já lecionava essa disciplina, né? O Enéas brincava comigo. Ai, por que eu comecei a trabalhar tão cedo, né? Porque tanto eu quanto ele começamos com os 18 anos e contribuindo. Mas dentro daquele sistema anterior, a gente pensava, eu até brincava com ele, ah, você começou errado. Porque eu também não tinha 30 anos ainda, né? Nós devíamos começar a contribuir a partir dos 30. Porque logo em seguida veio fator previdenciário, então a gente pensava em contribuir 35 anos e depois pensando já no fator.
Hoje nós estamos em 2021, nós tivemos uma reforma previdenciária e agora a gente não pode mais pensar assim, começa a contribuir depois dos 30, porque mudou tudo, a gente tem que ter 40 anos de contribuição, no caso dos homens, né? E quanto mais tempo eu tenho de contribuição, isso melhora no meu rendimento. Só que aí que eu preciso entender, que é recolher para mim, né, individualmente, ou através como segurado empregado ou trabalhador avulso, mas que eu tenha recolhimento, né? E às vezes a Sim. pessoa trabalha. Quanto a gente atende de pessoas que trabalham a vida inteira? Trabalhar é diferente de contribuir, né? E aí fica aquela frustração que você falou, até mesmo a depressão. Ah, mas eu sempre trabalhei. Sim, você sempre trabalhou, mas você não prestou atenção que o seguro social tem regras próprias, né? Como a questão da previdência privada. Você tem que ir lá e contratar. A previdência social, Mas, Giselda, você tem que se inscrever também, né? vamos parar para analisar. Nós estamos no Brasil, né? Sim. Nós, de certa forma, temos os nossos méritos, mas nós somos privilegiados e estamos, assim, muito, não é falta de humildade, mas muito à frente na questão de informação dos irmãos brasileiros, das irmãs brasileiras. Então, quando a gente pega e vai fazer esse levantamento, fala, mas tem que saber, né, o regime da Previdência é diferente. Já acabou o mundo, já acabou. O que é regime da Previdência? O que é isso? É coisa divina? É Previdência? O que é? Você entendeu? Eu mal sei o que eu vou comprar, se eu vou ter grana para comprar uma cesta básica, que eu vou viver de R$ 200. Mas assim, mas também não são só esses. A gente também tem a situação daqueles milionários também, mas que são, né? Vamos dizer assim, que não tiveram a oportunidade de ter esse conhecimento. E aí são surpreendidos lá na frente também. Então a surpresa que a gente diz que não é um presente grego, né? Na realidade, essa ausência de informação, porque quando você chega no ápice da sua melhor idade, segundo os mais experientes, né? Apesar de eu amar essa segunda idade, eu não sei como é a terceira, eu quero chegar, mas a segunda é fantástica. Mas lá na terceira idade, quando você chega, agora dizendo já propriamente dito para esse público, você chega com aquela expectativa de que agora eu já trabalhei, eu já contribuí, mesmo do mais ignorante até o mais intelectual, ele vai passar por esse sentimento e depois vem a decepção, né? E aí é nessa hora da decepção que eu tenho certeza absoluta que vocês vão fazer muita falta, ou fizeram falta para esse pessoal, né? Porque assim, vou curtir com meu neto. Não vai curtir, porque tá sem grana. Eu vou curtir com a minha família. Não vai curtir, porque tá sem grana. Eu ia viajar ao mundo. Não vai viajar. Eu preciso comprar remédio. Não vai ter. Vai viver de favor. Né? Então é bem complicado. Realmente é algo bem sensível isso daí. Eu acho que é interessante. Como a gente começa, então, um planejamento previdenciário? Como a primeira coisa que a gente tem que pensar, né? Às vezes as pessoas acham assim, para que eu vou planejar? Não tem necessidade. A primeira coisa que você tem que pensar, alguém depende de você? Porque muitas vezes a gente não cuida da gente, né? Mas Sim. Se você tem alguém, você se preocupa com esse alguém. E a base do planejamento hoje, pensando depois da reforma da Previdência, inclusive eu tenho apostado em planejamento familiar, porque a gente já se deparou em muitas situações em que a mulher não sabia como que o homem contribuía, nem a renda dele, né? E aí assustou e ficou, muitas vezes, sem benefício nenhum. E aí, como que começa um planejamento? A primeira coisa é saber qual é a minha condição. Eu estou trabalhando, estou na regularidade, estou na informalidade, né? Porque hoje nós estamos sendo estimulados, até mesmo por conta da reforma da CLT que teve em 2017, a sair dos nossos vínculos de trabalho e nós estamos sendo pejotizados, né? Cria aí uma pessoa jurídica, cria um MEI. E, como você disse anteriormente, as pessoas não estão preparadas e não foram preparadas com a educação financeira. Uma coisa é você ser empregado e ter alguém que é responsável por você. Outra coisa é você ser autônomo e você ser responsável, né? Então, como que nós começamos o planejamento?
Primeiro, identificando qual é a minha condição e pensando quais são os meus dependentes. Porque eu penso na minha aposentadoria a longo prazo, mas eu também penso nas pessoas que dependem de mim. E aí, a partir disso, a gente começa a colher dados a respeito de tempo de contribuição, se teve vínculo, se não teve vínculo, até mesmo hoje, principalmente por conta da reforma, a questão de contagem de tempo rural, porque isso pode fazer uma diferença tremenda no cálculo da renda, né? E aí, através desses dados, a gente vai simular valores de recebimento de aposentadoria para a pessoa começar a se antenar, ó, faltam 30 anos, faltam 20 anos, faltam 10 anos. Esses dias mesmo nós Sim. atendemos uma pessoa para fazer o planejamento e ela está com 60 anos. Eu quero aposentar. Ela tinha 5 anos de contribuição. E aí, a hora que eu colhi os dados, eu falei assim, mas... E ela sempre nativa, só que sem contribuir. Aí ela falou assim, mas e agora? O que eu faço? Você para tudo. Não, aí eu fiz toda uma simulação para que ela retorne a qualidade segurada, porque com 60 anos, ela tem mais de 20 anos de expectativa de sobrevida. E a pessoa não está pensando nisso. Ela está pensando, 60 anos já posso parar. Não, 60 anos você ainda vai rodar bem 20 anos tranquilamente. Né? E aí a hora que a gente tem que fazer as simulações, o planejamento, para que essa pessoa volte a contribuir, porque previdência privada para essa pessoa não vai incluir. O risco é muito alto com previdência privada. Então, o que resta para ela é seguro social. E se essa pessoa está nativa, tem renda, está declarando isso para o imposto de renda, ela está sonegando contribuição previdenciária, que é outro detalhe que as pessoas não estão se tocando, né? Então, aí faz o planejamento até para a pessoa saber por quanto eu vou contribuir, por R$1.000, R$2.000, R$3.000, e quanto tempo eu contribuindo, completando os 15 anos, porque nesse caso era uma mulher, né? Qual será o valor da minha renda aqui 10 anos, porque ela só tinha 5, né? Então, a gente faz toda essa simulação e planeja, né? E além disso, dentro do próprio planejamento, a gente já dá os alertas, né? Ó, se você ficar doente amanhã, o seu benefício por incapacidade temporária pode ser esse valor. Se você falecer amanhã, né, o benefício de pensão por morte é esse. Então, a gente vai dando todas as possibilidades até que para a pessoa entenda qual é a situação que ela está. Por isso que é tão importante, quando a gente faz o planejamento, pensar na família. É muito importante que venha o casal, né? Porque os dois, para entenderem quanto eles precisam até mesmo, dentro de um poder aquisitivo, mudar o comportamento financeiro da casa. Nós tivemos, por exemplo, a situação esses dias que a gente pediu pensão por morte, a mulher não sabia de nada, a renda dele poderia ser mais de R$4.000, mas ele não tinha uma regularidade, ela vai receber metade disso. E vai ter que sobreviver, vai ter que se virar. Só que, sabe, a pessoa não estava entendendo exatamente como que gerava a renda da casa e como que eles podem se manter. E aí, no planejamento, a gente tem esse viés de esclarecer para o trabalhador, mas também oportunizar para a família dele que tenha essa compreensão, né? Para que lá na frente ele, eu não sabia. Não, a questão não é não saber, né? E outro detalhe que você até falou assim, que a nossa população é bem carente de informação, né? Infelizmente, a gente tem essa falha dentro do poder público, não é à toa que a gente está insistindo tanto com educação previdenciária, porque nós temos recurso do governo federal direcionado para a educação previdenciária, mas, infelizmente, essa educação previdenciária ela só é mais voltada para o próprio servidor do INSS. Então, falta para o cidadão comum essa construção da educação previdenciária, né? Para entender que é um tributo, se eu não pagar, eu não aposento, se eu sonegar, eu estou cometendo crime, né? Então, tem várias outras repercussões que não é só tirar o direito à aposentadoria, né? Porque dizer, aliás, você não está tirando direito, na verdade, você nem alcançou o direito, né? Você nem sabia que ele existia, para falar a verdade, nem né? sabia que ele existia. E aí a gente tem alguns colegas advogados e advogadas que vão atrás dessas pessoas também, não vou falar a conduta, mas pelo menos apresenta para as pessoas o direito que elas têm, entendeu? Sim. Vai lá e mostra, olha, você tem esse direito, procure, brigue por esse direito, vamos lá, a gente consegue esse direito. Então é importantíssimo, onde o Estado não foi, o advogado foi, e assim se complementa, entendeu? Eu acho bem bacana também
frisar isso aqui. Eu defendo mesmo os colegas que vão atrás da sociedade, que estão na iniciativa privada, que é uma selva, a gente sabe como é, ninguém tem fixo, e tem que matar um leão a cada dia, e vai atrás identifica aquela pessoa que foi negligenciada pelo Estado, e ele vai lá e briga pelo direito dessa pessoa. Eu acho isso daí um trabalho brilhante. Eu não sou familiarizado com a área previdenciária, mas sempre que eu posso, a gente sempre está... A gente sempre está assim, orbitando, né, nas outras áreas do direito, com vários colegas que são próbeis, éticos, né, e preocupado com a boa causa, com a boa luta, que é justamente o propósito de você ter o conhecimento, pelo menos dentro da minha filosofia de vida, e acredito que seja a sua também, por N vezes que a gente já conversou, entre outras coisas. Mas o que é legal também... E só para complementar, né, que daí a nossa preocupação é que muitas vezes o jovem hoje, e até o que está meia idade, né, que não é o seu caso ainda, tá? Você ainda é jovem, ele começa a gerar um super endividamento, né, e quando ele está perto de aposentar, ele passou a vida inteira se endividando. E aí virou uma bola de neve, aí sem planejamento previdenciário, super endividado. Meu Deus, e agora, né? Aí infarta. Fora morre, a possibilidade, exato. Do caixão. E joga a dívida para ela, porque a dívida não morre, né? Sim. Também é importante. Às vezes a esposa já está meio enjoada do cara, daí fala, meu Deus, ele vai embora, as dívidas vão também. Não vão, ele vai transferir para você, né? Então, assim, cuidado com esse pensamento, tá? Mas a questão... vive pelo amor de Deus, vive pelo amor de Deus. Mas o que é interessante também, Giselda, da mesma forma que existem os fundos para ensino e investimento na questão do direito previdenciário, também existem nas relações de consumo. Nós temos fundos municipais, fundos estaduais, fundo federal, né? E esses fundos, muitas vezes, eles não são bem utilizados, para não dizer outras palavras, né? E acabam não chegando na sua utilidade finalística, vamos dizer assim. No meio do caminho, acontece ali, sei lá, algumas coisas que ele não consegue chegar ao fim almejado. Mas, com ou sem a educação financeira, o que nós temos acompanhado aí há mais de uma década, trabalhando com responsabilidade civil, em especial as relações de consumo, é que a sociedade brasileira, por essa ausência de informação e de educação, ou também por excesso de informação jogado na mídia, que acaba gerando desinformação, é uma forma de desinformar a população também, um excesso de informação horrível que a gente tem, nós temos aí uma população super endividada, né? Nas eleições presidenciais que passou agora, nós tínhamos lá o Cirão, né? Que falou que ia tirar todo mundo do SPC e Serasa. Ele falou, não, eu vou tirar, são 60 milhões de brasileiros, vai lá, Cirão, uhul! E a galera virou meme, né? O candidato, que era o Ciro Gomes. Por quê? É uma realidade. Nós temos mais de 60 milhões de pessoas endividadas, tá? Que estão com o nome sujo. Essas pessoas podem estar super endividadas ou não. Então, o que caracteriza o superendividamento? É você ter o nome sujo? Não. O superendividamento, ele vai ser caracterizado justamente por aquele consumidor que teve o crédito liberado por um fornecedor, só que ele não tem condições de pagar as suas dívidas. Ele não tem condições. Então, se ele ganhar 2x, ele tem uma dívida de 4, 5x. Tá? Então, ele é considerado um super endividado, então, pelo projeto de lei 3515, que está em tramitação no Congresso Nacional, em regime de urgência para aprovação. Já foi aprovado no Senado, está na Câmara. Por que é importante esse projeto? É importante para empresas, é importante para todo o mercado de consumo. Imagine só, desses 60 milhões de cidadãos que estão negativados, imagine você ter, pelo menos, retornado para o mercado de consumo 30 milhões de pessoas superendividadas. São 30 milhões de pessoas girando a economia novamente do país. Em especial, agora, nesse momento pós-pandemia, ou ainda estamos atravessando a pandemia, né?
Mas esse momento drástico que a gente tem vivenciado no globo todo, no Brasil, seria de suma importância inserir novamente esse cidadão no mercado de consumo. E o porquê disso? As pessoas ficam pensando de forma preconceituosa, né, muitas vezes, que ele pegou o dinheiro e agora quer falar que é coitadinho. Pegou, usou o dinheiro e quer falar que é coitadinho. Então, a gente tem situações que a prática nos permite dizer aqui, de vovozinho, de vovozinha, né, que se super endivida pelo netinho, pela netinha, ou pelos próprios filhos para ajudar a pagar o colégio da neta, né? Para ajudar o netinho a fazer o que ele precisa fazer da vida, ou os irmãos, os filhos que não deram certo na vida e vai lá e aproveita que o consignado é mais fácil para aquele senhor de idade, né? Porque hoje você aposenta, ele não fica sabendo pelo órgão oficial que ele está aposentado. Ele fica sabendo pelas ligações de oferta de crédito irresponsáveis, né? Essa é a realidade, não tem como a gente mentir aqui, essa é a realidade. O dinheiro está aqui para você pegar, né? Exatamente. E ele não está preocupado com a família, ele não está preocupado com a questão se ele vai ter como solver aquela dívida dele. Ele não está. As financeiras que entram em contato não estão preocupadas com isso, estão preocupadas em endividá-lo, justamente porque é uma fonte de renda segura. Vai ser logo descontado da folha do governo, então não tem como, o prejuízo é praticamente zero, ou nulo, né? Então a gente tem aí uma situação com os nossos irmãozinhos da terceira idade, e a gente tem também a situação do superendividado, que ele toma o crédito de forma irresponsável, porque é feita de forma irresponsável a oferta, e ele se endivida durante a vida. Quais as consequências de um superendividamento, né? A gente tem como consequência a ausência da possibilidade da manutenção do mínimo existencial para uma pessoa, né? Então, nós não estamos falando aqui de um paupérrimo apenas. Nós estamos falando de uma classe média, nós estamos falando de pessoas que são ricas, né, ou que eram ricas e que se superendividaram, né, e que tiveram que descer o degrau. E descer o degrau é um pouco mais complicado do que ascender. Então, quando você chega nesse nível de estresse provocado pelo superendividamento, famílias são dizimadas, divórcios a rodo começam a acontecer, começa a surgir também fuga da realidade desse superendividado com a utilização de drogas lícitas ou ilícitas, muitas vezes, violência doméstica, verbal, ou até mesmo agressões físicas, provocadas por essa endemia chamada superendividamento no Brasil, e que traz um colapso não só para o ser humano, que é o núcleo, mas também para toda a sociedade, porque a gente tem mais de 30 milhões de brasileiros que não conseguem fazer o PIB da nação girar, porque eles estão excluídos existencialmente do mercado. Então, essa pessoa que está excluída do mercado como um super endividado, como é que ela vai conseguir fazer um planejamento previdenciário? Vai. Se ela está morta em vida, ela já está morta em vida, ela não tem vida para o mercado de consumo, para a sociedade de massa que nós estamos hoje inseridos. Então, esse projeto de lei é fantástico, Giselda, justamente pelo fato de que ele vai promover para o país um desenvolvimento salutar. Vai trazer como obrigatoriedade a questão que a gente falou muito, né, da educação financeira, vai facilitar os projetos de lei em âmbito municipal e estadual para a inclusão da educação financeira nos colégios, das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Provavelmente as graduações deverão ter, e também uma série de obrigações para as empresas tomadoras de crédito. Então, sim, vai ser algo que vai transformar o nosso país. Isso de um lado da moeda falando. Do outro lado da moeda, existe uma grande preocupação com o calote generalizado de consumidores, com a tomada de crédito indistintamente realizada por consumidores e depois não vão pagar. Porque no projeto de lei existe a possibilidade de você renegociar as dívidas com um plano, tá? Um plano como se fosse uma assembleia de credores da lei de falências de pessoa jurídica,
só que agora transportada para a pessoa física, né? E dando ali condições para que ela honre com suas dívidas, óbvio que com negociado, e que sobre para ela um mínimo existencial da sua renda, para que ela tenha um mínimo de dignidade e possa ser reinserida no mercado. Então, esse projeto de lei, ele acaba casando com o Educa Mais Previdência também. Porque Claro. são pessoas que estavam excluídas, são pessoas que, de certa forma, já não acreditam mais. Eu já atendi várias pessoas super endividadas, tá? Os olhos das pessoas são opacos. Eu sou advogado, eu não sou psicólogo, sabe? Mas você vê que a pessoa ela necessita de ajuda psicológica. Você vê que ela precisa de um encaminhamento para lá, porque o superendividamento ultrapassou o mínimo da dignidade dela. Entrou lá na questão dos valores morais, dos valores éticos das pessoas. Se você pedir para uma pessoa superendividada, por exemplo, assinar um contrato, qualquer que for, ela nem olha mais. De tão baixa estima ela tem. Tá? Então, ela praticamente é um zumbi que está ali, né? E a gente quer, o Brasil quer, o Congresso quer, todos nós queremos trazer esse pessoal de volta para a vida em sociedade. Porque a vida em si ele já tem, né? Dependendo da crença que ele tem ou não, ele vai ter a gratidão dele lá por ter a vida física, biológica, mas e a vida social, a vida moral, né? Isso depende muito do apoio dos nossos governantes. Depende muito das políticas públicas voltadas aí a uma educação. Então, quando você me procurou e disse, poxa, estou com um projeto bacana de previdência e tal, eu falei, nossa, fantástico esse projeto, porque nós precisamos de pessoas assim, de pessoas que se preocupam com o próximo, que utilizam do conhecimento para salvaguardar o futuro do próximo, e isso daí só traz benefício, né? Então, até para desmistificar um pouco, né? Porque, que nem você está falando aí dessa questão do superendividamento, as empresas elas têm uma capacidade e ferramentas de manipulação e de convencimento. É isso que a gente tem que deixar claro. Eu sou um cidadão, estou precisando de dinheiro, e a forma que você tem o gatilho mental, aquilo te pega, são ferramentas, né? E outra coisa que a gente tem visto muito, né? Você comentou no começo da live, nós temos muitas informações, muitas lives, muita coisa. Eu tenho percebido que estão surgindo muitos gurus da internet. E aí esses gurus te convencem que você vai ganhar dinheiro de um dia para o outro. Gente, chato pra dedéu, né? Nossa. É chato demais ouvir esses caras, nossa. Sim, e o problema não é esse, porque algumas coisas a gente ouve, esses dias até eu vi um vídeo sobre previdência privada, e a pessoa desdenhou tanto da previdência oficial, e eu já vi empresários que ficaram sem nada e só estavam sobrevivendo com um salário mínimo. Então, assim, talvez para o nosso padrão, o salário mínimo não é suficiente, mas para pagar um albergue, até mesmo a casa de idoso, talvez é o que vai te manter, né? Então, às vezes, a gente precisa repensar o nosso seguro social, começar a olhar para ele, né? Com o cuidado que a gente deveria ter tido, porque nós perdemos esse cuidado. Esse cuidado foi muito forte até a década de 50 e 60. Aí, quando chegou a década de 70, a galera achou que tinha muito dinheiro, gastou muito dinheiro da Previdência Social, achou que todo mundo estava morrendo cedo. Aí a gente entra na década de 80, década de 90, começa a dar um boom na expectativa de sobrevida, né? Então, isso muda o nosso comportamento social. E as pessoas desacreditam. E aí, até a educação financeira deveria vir casada com a educação previdenciária desde o princípio. Lá, quando a criança está no 9º ano, quando ele começa com 14 anos, na possibilidade de ser menor aprendiz. Porque se eu inculco nesse jovem que ele tem um seguro social, que se faltar a capacidade laborativa, ele pode ser protegido, eu começo a criar nele a expectativa de direito, de falar, olha, você sabe do seu direito? Você conhece? Como que você vai fazer? Né? E da mesma forma a questão do superendividamento, né? Eu sabendo que isso, eu posso renegociar isso, voltar para o mercado de trabalho,
quais são as possibilidades disso, né? Isso me dá até um ânimo, né? Para pensar assim, Com eu certeza. posso ter uma energia diferente agora, né? Com certeza, porque você imagina a situação, você não consegue trabalhar, porque você vai estar em depressão, tá? Ou se você trabalha, você não consegue dar o seu máximo, então não muda muito a sua realidade. Quando você tem um caso clássico de um superendividado, que é o seguinte, a pessoa, nós não estamos falando daquela pessoa que superendivida de forma dolosa, né, ou com intenção de se superendividar. Acontece com, eu estou falando aqui de estudo científico, tá? Depois eu posso até trazer aí, ou quando eu for postar o vídeo aqui da nossa live, eu até coloco alguns links desses estudos científicos, é que a gente tenta na live falar da forma mais simples possível, para ser entendível. Mas a pessoa, ela se superendivida achando que ela está quitando uma dívida, pegando outra dívida, tá? E aí isso daí vira aquele efeito bola de neve que praticamente muitos brasileiros conhecem. Então, cartão de crédito. Hoje a pessoa nem renda tem, entra num banco desses virtuais que você não precisa de nada para cadastrar, já te dá um cartão de crédito de R$ 200. Aí você fala, mas Palomares, R$ 200 não vai deixar ninguém rico nem pobre. Tem gente que sustenta uma família com R$ 200. E ela ganha esse cartão de crédito. E ela ganha esse cartão de crédito. E ela vai fazer o quê? Usar os R$ 200. No mês que vem ela vai ter para pagar? Não vai, porque vai ser R$ 200 do cartão e R$ 200 que ela ganha. Sim. Acabou. Ela já não tem condições de pagar. E aqueles R$ 200 vai ter juros, vai ter multa, vai ter etc. E eu estou falando isso numa realidade pequenina, mas agora a gente pode transformar para uma maior, dimensionando. Tá? Então a gente pega aí, vamos colocar, esses R$ 200 transformou depois de 3, 4 meses, sem comprovação de renda, sem nada, em R$ 1.000, em R$ 2.000. Ali a pouco você tem um relacionamento com o banco, ele te dá R$ 10.000. E você ganha 1.000 por mês. Mas você tem 10.000 de crédito. De quem é a culpa? Quem é que deveria... Tem controle disso, né? Isso. Quem é que deveria zelar aí por um contrato desse daí para que ele fosse cumprido? Porque a boa-fé há de existir em todas as relações. Tá? Então, na realidade, nós temos aí uma situação de crédito irresponsável. E o projeto da lei é justamente evitar o crédito irresponsável, trabalhar a sociedade com educação financeira, fazendo com que o mercado ele seja mais salutar. Mas não é salutar só para o indivíduo que está contratando, é salutar para a sociedade. Entendeu? Então você vai tomar crédito sem medo, porque você sabe o que significa juros, por exemplo, que está em todo o contrato, a pessoa nem sabe o que é. O brasileiro hoje, ele contrata assim, cabe no bolso a parcela? Parcela em 100 vezes. Ele nem sabe o que ele está pagando, porque coube no bolso. Então, às vezes, ele paga 2, 3, 4, 5, e assim ele vai fazendo, na hora que vê, bola de neve, super endividado. É isso. Eu acho que as preliminares aqui de um superendividamento a gente pode fazer com o planejamento. Não quer se superendividar, comece a educação financeira. E, consequentemente, paralelamente, conjuntamente, faça um planejamento previdenciário. E aqui vai, não estou ganhando nada para isso, mas vai aí com o pessoal da Educa Mais Previdência. Sim, e até mesmo porque quando nós fazemos um planejamento previdenciário, a gente faz de parâmetro qual é o seu poder aquisitivo. Por exemplo, esses dias eu fiz um planejamento previdenciário de um casal e o poder aquisitivo deles é R$ 30.000. 20 mil do marido, 20 mil da esposa, né? Só que aí eu já fiz, vocês têm esse padrão. Mas se um morrer hoje, o padrão cai demais. Aí eu até brinquei com a esposa, né? Mantém ele vivo, mantém ele vivo. E aí, ore por ele. Né? Ainda coloquei assim, se um de vocês ficar doente, você não tem mais aquele poder aquisitivo, porque uma coisa é a sua remuneração, outra coisa é salário de contribuição, outra coisa é renda de benefício, né? Então, no planejamento, a gente também chama a atenção do trabalhador, do contribuinte, para que ele observe qual é o poder aquisitivo dele, quanto realmente ele está contribuindo, porque e tem pessoas que confundem, ela pega ali o extrato dela de pagamento e pensa assim, não, eu recebo 15 mil, tá tudo bem. Só que ela não olha lá no rodapé que ela está contribuindo por 6.400.
E a gente já viu vários casos desses assim, não, meu querido, você tá contribuindo por 6, você ganha 15, mas não vai aposentar por 15. E tem pessoas que não têm esse conhecimento. E não é a população que não estuda, ou não tem acesso à informação. Até mesmo quem tem nível superior. Né? Então, Sim. assim, a gente precisa realmente levar essa educação e trazer essa consciência da educação financeira, pensando na educação previdenciária, e elas precisam dar juntas, mais do que nunca, porque foi muito apertada a nossa reforma, muita gente ainda não se alertou para isso, então as coisas mudaram, tá todo mundo ainda achando assim também na Covid, né, ainda na pandemia, porque 2020 meio passou estranho, né, mas muita gente morreu na pandemia, e a gente viu assim que as pessoas foram pegas de surpresa com essas novas regras. Realmente, eu vou ser bem sincero, para mim, minha cabeça ainda está na antiga mais ou menos que eu lembrava. Não, nós vamos Contribui sentar e fazer 30, o seu fica... planejamento. Antes de você contribui... perder seus cabelos. Ai, ó, tá acabando, ó, aqui, ó, já era, já, ó, tá pequenininho. Acho que o capacete da bicicleta tá acabando com o meu cabelo, não é possível. Né? Não é a idade, não. Mas fica tranquilo, que daí a gente faz o planejamento familiar, ela vai começar a te tratar assim, a pão de ló. Eu vou querer café da manhã na mesa, e eu vou falar para ela. Aí eu vou falar assim, mulher, presta atenção. Se eu falecer agora ou ficar doente, sua renda vai cair mais da metade, ó. Cuida de mim. Eu já proibi aqui em casa, não pode morrer, não pode morrer, ninguém pode morrer aqui em casa. Já larga a mão, né? Giselda, vamos caminhar aí para o final. A gente tem mais uns 2 minutinhos de live. Eu já tinha aberto a sala aqui. Eu, do fundo do coração, só tenho a agradecer. Fazia um tempo já que eu não aparecia aqui na rede social com as lives. Eu tinha dado um tempo, realmente. Eu tinha dado um tempo, realmente. Eu fiz bastante live no início da pandemia, ano passado. Passei o ano inteiro falando sobre diversos temas. E aí eu falei, acho que vou dar um tempo, porque agora tem muita gente falando. Eu tive a oportunidade de ter live, por exemplo, com o professor Tartucci, com Pamplona, com os mestres, né? Então eu falei, poxa, tá bem servida a internet, vamos dar um tempo. E agora eu acho que é um bom momento da gente retornar com outros assuntos, como esse do planejamento, que é bem legal, e eu acredito que a gente vai voltar a falar também com questões pontuais, mais técnicas, para o pessoal que ficou curioso e que queira saber mais aí sobre Educa Mais Previdência. Muito obrigado, ótimo, de coração. Eu fico super feliz. Eu também. Um abração. E eu morri de saudade de você para pegar no seu pé. Lembra que eu sou a sua guru não, eu sou a sua mentora? Pois é. Quem não sabe, né, eu falei um pouquinho por cima, mas você foi minha professora de Direito Previdenciário há 2 anos atrás, né? Que eu formei ano passado, então 2 anos atrás. 2 anos atrás, tá. Depois que você acabou de falar que é década, você já tá devagando, não, velho? Não dá mais para mentir, né? Bem assim, é porque os botox, aí ninguém percebe que eu tenho 60 anos. Minha lataria tá meio zoada mesmo para a idade. Brincadeira, viu? Obrigadão, viu, Giselda? Obrigado. Foi um prazer. Qualquer coisa, estamos à disposição, né? E, olha, estou te esperando agora para o seu planejamento previdenciário, tá? Pode ter certeza. Vamos fazer o planejamento e depois a gente volta aqui com uma live para mostrar para todos como é que vocês têm o poder de transformar a vida de alguém. Compromisso? Sim, compromisso feito. Beleza, então. Fechado. Beleza. Valeu. Até mais.